Olá, para você que talvez não saiba onde encontrar bons mapas de textura, o site textory.com é uma ótima opção. Por quê? Por conta pura e simplesmente de que aqui você vai encontrar, na realidade, a maioria, 95%, são fotos, mas são fotos tiradas de uma forma plana que são totalmente usuais para mapas de textura. E, claro, você também pode fazer suas próprias customizações através do seu editor de imagem preferido. Mas também tem aqui mapas de textura criados através do Substance Painter e Design. Inclusive tem até a categoria agora só deles. Dá só uma olhadinha. Clicou aqui. São criados do zero, focados justamente para animação e games. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui com vocês nesse site? Porque vamos aprender nessa aula de pós de corrida justamente como as técnicas de mapeamento empregadas em 3D para modelos 3D, né? Então vocês vão aprender a trabalhar com dois modificadores, o Map UVW do Max e o Unwrap UVW, né? O cadastro aqui nesse mapa, só para que vocês entendam, esse mapa aqui de textura, na verdade esse site de mapas de textura é extremamente simples, só 4 campos, nome, login e e-mail, acabou. Na verdade 4, né, porque aí você joga a senha, né, então é o nome, e-mail e senha. Ó, você vem aqui, no caso eu já estou cadastrado, né, eu já tenho aqui o meu cadastro. Mas se você quiser se logar, é só vir aqui em Sign Up Free, ou vem aqui e faz o login, tá? No caso, já estou cadastrado tranquilo. O que é interessante é subdividido por categorias. Então você tem, por exemplo, metais, concreto, ó. No nosso caso, como estamos trabalhando com pods, você tem metal. Aí, por exemplo, vou acessar esse aqui que é só de floor, ou seja, assoalhos, ou esse aqui que é de, na realidade, placas de metal. Ó, Air Dust, Air Dust é relacionado justamente a hangar, né? Hangar de aviação, olha só. Esse aqui é bem interessante. E cada um daqueles ícones que eu acessei, na realidade daqueles itens, ele vai para uma subcategoria com inúmeros mapas de textura. E o que é interessante, ó, cada mapa de textura você tem várias opções e tamanhos, tá? Somente o Premium que é um tamanho large, né? Que aí você teria que ser um serviço pago. Mas você não precisa se preocupar com os tamanhos Premium, porque os tamanhos Premium na realidade não são direcionados para games, muito menos games low poly. São direcionados para quem trabalha na área impressa, precisa de uma qualidade assim super high-end, sabe? Ou para quem vai fazer games do tipo AAA. Ó, é só fazer o login e você baixa tranquilamente, tá? Então tem todas essas categorias, tá? Para você estar aí utilizando. E já nessa aula vocês têm vários mapas de texturas prontos aí que vão estar utilizando, né? Vocês têm uma pasta aí com vários mapas de textura que vamos estar utilizando e aprendendo a mapear o nosso pods, tá? Vou abrir agora o 3D Max. Vamos arrastar o nosso pod, né, o modelo 3D em FBX, lá na pastinha, né, Models. Vou tirar esse background grid aqui, né. Chamar o editor de materiais. E vamos jogar para cada slot do editor de materiais um mapa de textura.
É só arrastar e soltar. Vale lembrar que o mapa de textura é interessante que ele seja múltiplo de 2, né? Então, por exemplo, 1024 pixels por 512 ou 2048 por 256, estou dando exemplos práticos, ou seja, múltiplo de 2 você sabe, todo aquele número que dividido por 2, o resto da divisão vai dar 0. Isso é padrão nas engines de game, tá? Não é nenhuma particularidade da Unity, não. Ok, muitas pessoas confundem textura com material, só deixar isso bem claro para vocês, tá? Apesar de termos um curso aqui de materiais, aqui pelo Camaleão Free All, né? Só para fazer um review rápido, material é um composto de diversos elementos, que entre esses diversos elementos há um mapa de textura, tá? Ou seja, na verdade, o material é um elemento composto de vários outros elementos, tá? O mapa de textura é apenas uma imagem, então é um desses elementos apenas, o mapa de textura, tá bom? Então só para deixar bem claro, aqui eu tô com agora eu associei cada mapa de textura a um material, ok, perfeito? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar só para que vocês vejam a distinção de fazer mapeamento e não fazê-lo. Vamos começar pelo mapeamento IVW. Primeiro eu vou aplicar sem nenhuma técnica de mapeamento. Como vocês observaram, em alguns casos os mapas de textura, como eles não estão seguindo coordenadas, ou seja, forma de distribuição, em alguns casos ficou legal e interessante, em outras ficou extremamente horrível, né? Agora, como é que você consegue ter precisão e controle absoluto sobre isso? Você tem que aplicar um modificador, né? E dá para aplicar múltiplos mapas de textura. Primeiro vamos aprender nessa aula como aplicar um modificador, tá? Então eu vou primeiro aplicar um mapa de textura convencional aqui qualquer, tá? Sem nenhum modificador, observe. Olha só, você deve ter observado na aba de modificadores que depois que escolhemos o modificador UVW Map se formou, a gente chama isso de pilha, tá? Você tem lá no caso tem o item de polígono editável, que é o Editation Poly, na verdade editable, né? Editable Poly, e o VW Map, né? O mapeamento de UVW. UVW é a sigla que se dá às coordenadas de distribuição em relação à largura, comprimento, profundidade e altura. Desculpa, largura, altura e profundidade, tá? Porque você, na prática você está dizendo que você vai fazer um mapeamento de um mapa de textura com base em coordenadas U, V e W, que são responsáveis por horizontal, vertical e profundidade, ok? Então seria equivalente como se fosse as coordenadas x, y, z, tudo bem? Então, o que acontece? Ele sugere alguns formatos, né, nesse modificador. Isso é bem interessante e eu vou mostrar para vocês alguns. A gente tem um formato planar, cilíndrico, esférico, shrunk warp, que é o formato expressivo, box, né, em caixa, facial e personalizado, customizado com base nas coordenadas x, y e z pelas UVW, ok? Vou mostrar para vocês como aplicar cada uma agora. Observe.
Ok, Edward, mas isso é interessante, mas é paliativo. Eu quero ter uma precisão 100%, uma customização 100%, né? Concordo com você. Agora eu vou mostrar através do Gizmo. Todo software 3D, eles têm assistentes gráficos que denominamos Gizmos, né? É Gizmos, é um termo técnico em inglês, tá? E na prática são assistentes gráficos que vão te dar, aí vão fazer alusão a questões de projeção, não importa se seja para escala, posicionamento ou rotação, mas eles vão te dar aí perspectiva. É como se fosse na prática, poxa vida, ter uma ideia de como a coisa vai ficar. Para eu poder, no caso desse modificador, eu estar chamando o meu Gizmo, ou seja, meu assistente gráfico, é só clicar aqui no sinalzinho de mais. Ok? Claro, precisão 100% eu sempre tenho com as janelas 2D, mas eu vou trabalhar por hora com a perspectiva só para que você tenha uma ideia de como o Gizmo age, ok? Observe. Os modificadores de, na realidade, movimentação, rotação e escala, todos eles, é claro, baseados nos eixos X, Y e Z, são passíveis do Gizmo, ou seja, estão aí atrelados ao mesmo. Vamos ver isso na prática? Observe que eu simplesmente estou escalando com base em X, Y e Z, ok? E em diferentes visualizações de janela. Observe que eu pura e simplesmente eu utilizei os elementos, na realidade, os itens de modificação de transform de rotação, escala e movimentação com base em eixos diferentes, X, Y e Z, ok? Na prática eu fiz aqui um mix, né? Eu fiz aqui uma movimentação aleatória, apenas para que você entendesse como funciona a mecânica de movimentação desse Gizmo em relação ao na verdade não digo a técnica, mas ao mapeamento planar, ou seja, plano. Eu venho perguntar, Edward, eu percebi que às vezes você tentava escalar um determinado eixo, né? E não conseguia, não aplicava efeito. Por quê? Porque esse tipo de item, sub-item do modificador VW, ele é 2D aplicado no elemento 3D, mas ele é 2D, portanto que o nome é planar, é plano, ou seja, é 2D. Os outros são 3D, esses outros de baixo, tá? Então, o que é interessante é que aí você fala, então para que se utiliza isso daí? Se utiliza muito para mesh, ou seja, formas 3D que são planas, como por exemplo um quadro, um piso, uma parede, às vezes apenas parte da peça
uma única parte da peça, por exemplo, do pod, né? Inclusive vocês vão aprender isso nas próximas aulas, com múltiplos mapeamentos, aplicar não só mapas de texturas diferentes, né? Mas também está aplicando diferentes técnicas de VW Map, planar, cilíndrico, esférico, tudo isso no mesmo elemento. Então isso é bem interessante porque você tem customização 100%. Mas vamos conver com uma coisa, não tá legal, tá feio, ok? Eu gosto de deixar fazer as coisas assim despojadamente no começo, justamente para que vocês vejam como as coisas vão se encaixando e vão se organizando bem. Caso você não tenha gostado, tem duas formas aqui de você lidar com isso: desligar o mapeamento, vou mostrar para vocês, ou destruir o modificador. Eu vou primeiro desligar, observe. Vocês viram que a lâmpadazinha liga e desliga o modificador, tá? Não é que ele mata, mas ele liga e desliga. Agora digamos que eu quero destruir esse modificador, né? Quero refazer de novo, não tem problema. Seleciono o mesmo. E clica na latinha de lixo. Como vocês viram, foi destruído sem problema algum, tá? Antes de salvar o arquivo, vamos colocar ele nas coordenadas 0. E mudar o ponto pivô para o centro. As coordenadas que eu coloquei 0 é em relação ao centro da área, do level, né? Então sempre comece dessa forma. Já o posicionamento em relação ao ponto pivô é onde eu controlo o modelo 3D, e esse ponto pivô ele é transportado, né? Onde eu controlo, seja através de escala, movimentação ou rotação, ele é transportado para a engine quando você o faz, tá ok? Então é importante você sempre colocar o ponto pivô no centro, pelo menos nesse tipo de caso, e além disso, obviamente, tá aí com as coordenadas zeradas nos eixos X, Y e Z em relação ao level, tá ok? Perfeito? Próxima aula vamos estar dando continuidade.